Eu odiei muito a mim mesmo, alguém que sempre tirou tudo dos outros. Pelo menos eu, finalmente, fui capaz de deixar algo para alguém. Durante a obra de Tokyo Ghoul, um personagem que é uma das peças chaves para toda a história se chama Arima Kishou, o caçador mais poderoso da CCG. Alguém que colocava tanto medo nos inimigos e conseguiu uma sequência de missões concluídas tão grande que foi apelidado de Deus da Morte ou Ceifador. Essas alcunhas, esses apelidos, no entanto, não refletem nem um pouco o real Arima Kishou. Um homem que teve que esconder a sua personalidade e distorcer o seu próprio caráter em prol de algo que nem ele acreditava. No vídeo de hoje nós vamos destrinchar o personagem do Arima e analisar ele de ponta a ponta, peças chaves do seu desenvolvimento, momentos que carregam simbolismos muito fortes do personagem para a gente conseguir compreender ele como um todo. Esse vídeo serve como uma continuação do último vídeo de Tokyo Ghoul no canal, onde eu falei sobre o primeiro embate entre o Arima e o Kaneki, e esse aqui é uma continuação falando sobre o Arima e sobre tudo que ele representa para dentro da obra. Bom, vamos já começar, mas vamos falar de uma coisa por vez. Durante toda a história da primeira parte de Tokyo Ghoul, o Arima é mencionado algumas vezes e faz poucas aparições até ele realmente ter destaque. Mas uma coisa que sempre fica marcada no personagem é a invencibilidade. Absolutamente todas as vezes que eles citam o nome do Arima ou que ele aparece, é deixado claro que ele é invencível. Não existe nenhuma possibilidade em uma luta contra ele. Encontrar com ele significa a morte. E isso é dito explicitamente várias vezes, sempre que ele é mencionado ou sempre que ele aparece. E o momento que destaca isso na prática pela primeira vez é no flashback do passado do Renji. Nesses capítulos a gente descobre a origem do Renji, que ele era um Ghoul problemático, porque a irmã mais velha dele foi morta por um caçador da CCG, esse caçador que era justamente o Arima, e o Renji tenta se vingar e a gente vai acompanhando a trajetória dele nessa parte atrás do Arima. Mas quando eles se encontram, o Arima é extremamente superior a ele em todos os aspectos, como você já espera, e o Renji acaba nem conseguindo tocar no Arima na batalha, sendo inclusive finalizado na luta pela Queen Narukami, que é justamente feita da Kakuhou, da irmã do Renji. E assim ele acaba derrotando ele facilmente. Esse flashback representa muitas coisas, mas ele principalmente quer apresentar na prática o que já tinha sido afirmado antes na obra. O Arima Kishou é invencível, não tem como lutar contra ele. Depois dessa introdução, o Arima meio que some da história ali, mas uma coisa bem importante é que nesse meio tempo da história acontecem diversos incidentes extremamente importantes. A CCG passa dificuldade, eles continuam perdendo e perdendo para o grupo do Kaneki, para o Ogiri Tree e para qualquer outro grupo que apareça contra eles. Mas o Arima não interfere em nada. Os personagens inclusive citam que o Arima está sumido, que era para ele estar aparecendo, mas ele não está ali naquela missão e ele deveria ter sido enviado. Mas o motivo do porquê o Arima não vai para essas missões vai ter uma boa explicação depois. O importante agora é que o Arima só retorna durante o arco final de Tokyo Ghoul, no cerco a Antenko, a missão para a captura do Yoshimura. Nessa missão em específico, o Arima agiu como responsável por cercar a saída do distrito, a Rota V14, onde ele e o Kaneki têm o seu primeiro encontro e a sua primeira luta. Como eu já falei, eu fiz um vídeo completo já só sobre esse momento e sobre como ele é importante para toda a obra de Tokyo Ghoul. Sugiro que vocês vão lá assistir, porque é um vídeo muito bom e eu não vou me aprofundar tanto nesse momento aqui nesse vídeo por causa disso. Então sugiro que você vá lá assistir e depois você volte aqui. Em resumo, o que aconteceu é que o Arima fez jus da sua fama. O Kaneki foi completamente massacrado pelo Arima, que após derrotar o seu oponente, além de o capturar, ele ainda subiu até a superfície para enfrentar a Eto e o resto da Ogiri, que estavam causando vários problemas ali em cima, e o Arima acaba subindo lá e tendo uma luta bem grande com a Eto, a coruja de um olho só, líder da Ogiri, e no final o Arima acaba derrotando ela, entre muitas aspas, essas aspas vão ser explicadas depois também, e acaba tornando a CCG a vencedora desse conflito. Você percebe que o peso que o Arima tem para a CCG
só porque até o momento tudo que a CCG estava fazendo nesse cerco, a Antenko, era perder. Eles não estavam conseguindo fazer absolutamente nada. O Arima apareceu e ele resolveu todos os problemas sozinho. Ele derrotou a Eto, ele derrotou o Kaneki e conseguiu completar a missão do cerco. Após esse acontecimento, acaba se encerrando a primeira fase da história. E o que a gente pode concluir sobre o Arima nessa etapa é que ele age quase como uma força da natureza. Em todas as lutas ele está sempre com uma feição neutra, ele nunca reage a uma provocação do adversário, ou até mesmo a alguma fala que o adversário tem, ele está sempre bem neutro, nem comenta nada muito grande, mesmo nas cenas onde ele não está lutando, ele sempre age como essa coisa, essa massa, essa ferramenta que aparece, bota medo no adversário e derrota ele facilmente. Porém, existe um momento que ele demonstra uma emoção, que é quando ele derrota o Kaneki, que a gente consegue ver que ele tem uma certa melancolia quando isso acontece. Essa melancolia que ele passa no olhar dele pode parecer estranha com o que a gente tem do personagem até então, mas é em Tokyo Ghoul RE que a gente entende realmente quem é o Arima Kishou e a verdadeira razão por trás das ações dele. Após os eventos do final de Tokyo Ghoul, o Kaneki foi levado até a Cocleia, a prisão de segurança máxima para os Ghouls infratores. Ele permaneceu preso lá e era regularmente visitado pelo Arima, que sempre dizia para ele palavras terríveis, como falar que ele havia matado todos os amigos dele, coisa desse tipo, chegando ao ponto do Kaneki surtar tanto que ele acabou criando outra personalidade só para escapar desse problema. Essa personalidade, né, que ficou conhecida como Raizi Sasaki, que virou um investigador da CCG. Então o Arima resolve treinar o Raizi de perto para conseguir guiar ele para um bom caminho, que também será explicado depois. E a gente vê a relação do Raizi e do Arima crescendo aos poucos. E isso é uma das coisas mais belas de Tokyo Ghoul RE, na minha opinião. Se você leu, você com certeza entende do que eu tô falando. É perceptível o quanto essa personalidade alegre e descontraída do Raizi extrai ótimas partes do Arima fora das batalhas em diversos momentos. O que acaba trazendo mais leveza para essas cenas dele é justamente o motivo da existência do Raizi dentro dessa parte da história. Humanizar os membros da CCG para o resto da história e para o que estaria por vir ainda, né, durante o andamento de todo o Tokyo Ghoul RE. E ele faz um ótimo papel, mas vamos continuar focando no Arima. Bom, durante toda essa fase do Kaneki como Raizi, nós temos alguns diálogos dele com o Arima que tem alguns significados bem profundos. Mas o que eu mais gostaria de destacar aqui, e que mais acrescenta no personagem do Arima, é a visão que o Raizi tem do Arima quando ele está lutando com a Kanae. Ele primeiramente vê o Arima mandando ele matar, assim como ele faz, né? Ele vê o Arima falando, mate assim como eu faço. E essa visão já diz muito sobre como o Raizi e os outros membros da CCG, seja o Esquadrão Quinks ou qualquer outro grupo dentro da CCG, enxerga o Arima. Eles podem até enxergar ele como um indivíduo, mas no fim, ele sempre foi uma ferramenta da CCG. São diversos momentos com os personagens falando, se você for analisar. Eles sempre dizem, chama o Arima. Se tem alguma situação difícil, eles sempre dizem, espere o Arima chegar. Ou coisas desse tipo, o que só confirma que o Arima sempre foi visto como uma ferramenta para extermínio de Ghouls. E muito menos como um indivíduo. Ele sempre teve esse papel do mais forte. Ele é o investigador de Ghouls, o caçador mais forte que já existiu. Então é óbvio que ele é enxergado pelas outras pessoas e principalmente pelo topo da CCG como uma grande ferramenta para perpetuar o domínio deles sobre os Ghouls. Mas, após isso, nós temos respostas de quem é o Arima e a real personalidade dele, seus desejos, suas falhas e sobre como o personagem funciona. Até porque, como eu falei até então, ele só era o arquétipo do mais forte e não necessariamente representava a parte real da personalidade dele. Mas é agora que nós temos isso. No arco da invasão a Cocleia, nós temos muita revelação e partes importantes para a obra. E um desses momentos é justamente a participação do Arima durante esse arco.
Ele tinha sido colocado como guarda da prisão, já que a CCG já tinha previsto a invasão, já que a Eto estava presa lá dentro, então eles já tinham previsto que a Aogiri ia agir de alguma forma para tentar tirar ela de lá. Bom, durante esses acontecimentos, o Arima acaba lutando contra o Chat, e algo que seu adversário, o Chat, percebe é que o Arima não estava reagindo a alguns dos ataques, mas mesmo assim o Arima consegue derrotar ele facilmente. Depois disso, o Arima continua avançando dentro da prisão, ele tem até ali, alguns momentos com o Range, mas eu não vou mencionar tanto esses momentos aqui, porque esse momento deles dois é mais sobre o Range ter esse encontro com o Arima e não sobre o Arima, tanto que o Arima nem fala nada durante esse combate que eles têm. Então eu já vou direto ao ponto principal. No decorrer da invasão, o Arima acaba se encontrando com o Raize, que agora já voltou a ser o Kaneki. Eles obviamente entram em conflito e começam a lutar. O Kaneki começa perdendo a luta, mas depois de alguns momentos de reflexão, ele finalmente consegue se encontrar de novo, né? Porque ele estava perdido, ele estava naquela fase de Black Reaper, após ele recuperar as memórias dele como Kaneki. Ele recupera a sua sanidade nesse momento e consegue começar a lutar de uma forma boa e de uma forma mais planejada contra o Arima. E também, agora que eu mencionei sobre isso, é um momento bom para falar que eu planejo também fazer um vídeo só sobre o Kaneki e sobre todas as suas personalidades, pra gente compreender melhor, já que ele é um personagem bem complexo, ele é um personagem que é muito humano nesse aspecto. Então em breve vai sair um vídeo só sobre o Kaneki, explicando toda a jornada dele e todas essas personalidades que ele acabou desenvolvendo durante toda a trama. O Arima saca a All, uma Quink feita de uma parte do Kakuhou do Yoshimura. Os dois continuam lutando, mas o Arima continua sendo absurdamente superior ao Kaneki em todos os aspectos. Força, resistência, velocidade, meticulosidade no combate, destreza, agilidade, até a inteligência tática do Arima se mostra superior à do Kaneki durante a luta. Mesmo depois do treinamento com a CCG, por mais agora que não esteja sendo um massacre unilateral como foi da primeira vez, o Kaneki ainda assim é incapaz de causar danos significativos ao Arima, até que ele eventualmente consegue quebrar a Quink dele. Mesmo com a Quink quebrada, o Arima ainda assim se sobressai sobre o Kaneki e pergunta: "Você não tem intenção de me matar, não é?" O Kaneki diz não. Então o Arima pergunta novamente e o Kaneki só nega novamente. Então, o Arima enfia a sua Quink quebrada em seu próprio pescoço. Se o Kaneki não iria o matar, então ele mesmo faria isso. O Kaneki fica confuso com o que acabou de acontecer. Afinal, o Arima estava tentando matar ele há segundos atrás. Por que ele atacaria a si mesmo nesse momento? Ele estava com a luta ganha, basicamente. Não faria nenhum sentido. Mas é agora que o Arima começa a explicar a sua origem, o significado da sua jornada e de tudo que ele fez até então. O Arima veio de um local chamado Sunlit Garden, uma instalação da CCG que servia como um orfanato, mas por debaixo dos panos não era nada além de um laboratório secreto bizarro, que servia para abrigar mestiços de ghouls e humanos, os chamados meio-humanos, assim como o próprio Arima, que nesse momento se revela como um híbrido de ghoul e humano. Ele também explica sobre a natureza desses meio-humanos assim como eles. E voltamos a algo que já tinha sido estipulado dentro da obra, já tinha sido deixado claro. Quando ghouls e humanos têm filhos, a chance do bebê sobreviver é muito baixa. Isso porque o gene do bebê não é compatível com a mãe, independente da raça que ele seja. No entanto, existe a chance desse híbrido sobreviver se a mãe tomar alguns certos cuidados. E aí podem acontecer duas coisas. Em caso desse bebê ter uma grande quantidade de células RC, ele nasce um meio ghoul, um ghoul de um olho só, como a Eto. E caso ele não tenha tantas células RC assim, que é o mais comum, ele nasce um meio humano, um humano aprimorado, alguém que possui as características físicas aprimoradas de um ghoul, mas não tem Kakuhou ou Kagune, assim como o Arima, que é o maior exemplo disso. Embora, como foi dito dentro da obra, o Arima é acima da média até entre os meio-humanos. As crianças criadas nesse Sunlit Garden eram criadas para serem soldados perfeitos da CCG, para serem usados como simples ferramentas. Afinal, meio-humanos também têm um grande problema: o tempo de vida deles é extremamente curto. E nesse momento fica claro pra gente, o Arima não reagia aos ataques do Chat durante a invasão porque ele havia desenvolvido um glaucoma no olho direito.
e boa parte do corpo dele não funcionava mais do jeito que ele deveria. Além de que, nesse momento, nos é revelado que o cabelo branco do Arima também não era simples estética. O cabelo dele realmente havia ficado branco, porque o tempo de vida dele já estava se encerrando. Mas mesmo com todas essas fraquezas, mesmo com tudo isso, o Arima continuava sendo mais forte e superior a todos aqueles que estavam à sua volta. O Kaneki, a Eto e todos os outros que já tentaram enfrentar o Arima, mesmo debilitado, o Arima continuava sendo superior a todos eles, com bastante espaço, inclusive. Bem, o que ninguém sabia sobre o Arima é que, mesmo ele sendo superior a todos, o Arima sempre foi um homem gentil e doce. Porém, ele nunca pôde ser ele mesmo, nunca pôde demonstrar as suas emoções e viver do jeito que ele queria, pois ele não passava de uma ferramenta da CCG. No entanto, ele mesmo tinha um método que poderia mudar isso. Nesse momento, nos é revelado que o Arima sempre esteve conspirando ao lado de Eto Yoshimura, a líder da Aogiri, o que explica o motivo dele não eliminar os Ghouls da Aogiri e nunca se envolver diretamente nos conflitos que a envolvia. Como eu já tinha citado anteriormente, o Arima nunca ia para as missões em Tokyo Ghoul, na primeira parte de Tokyo Ghoul, e os personagens questionavam isso justamente porque o Arima não ia contra a Aogiri. Ele não só fazia parte da organização, como estava no topo ao lado da líder, a Eto. A razão do porquê Eto e Arima se ajudavam é um pouco mais complexa do que aparenta, principalmente pelo lado da Eto. Algo que eu planejo explorar mais em um vídeo só sobre ela, que inclusive deve sair em breve. Mas resumidamente, ambos desejavam um mundo melhor, um mundo em que humanos e ghouls pudessem viver. Afinal, os dois são mestiços. Então quem seria melhor do que eles para entender como os dois lados funcionam? O Arima decidiu ajudar Eto para criar um mundo em que os semelhantes a ele pudessem ser livres, onde locais como o Sunlit Garden não existissem e crianças inocentes não seriam criadas só para serem meras armas de guerra, como todos os meio-humanos foram. Um mundo onde pessoas como ele não precisassem matar ninguém. O objetivo dos dois juntos era criar um Messias, alguém capaz de levar o mundo para frente, esse alguém sendo o próprio Ken Kaneki. Afinal, como a própria Eto diz, esse sempre foi o plano. Alguém capaz de matar Arima Kishou será para sempre visto como a esperança para os Ghouls. Então sempre foi o plano desde o começo, afinal o tempo de vida do Arima já estava com os dias contados. Ele já ia morrer de qualquer jeito, em breve. O tempo de vida dele já estava no fim, então o plano sempre foi se colocar na frente do Kaneki e obrigar o Kaneki a matá-lo. Mas a natureza do Kaneki é boa demais para matar alguém que ele via como um pai, basicamente, devido ao seu tempo que ele passou como Raiz Sasaki. Então, o Arima, antes de morrer, tem um último pedido pro Kaneki. Conte a todos que você me matou. Porque assim, o mundo conseguiria confiar no Kaneki como um símbolo. Afinal, ele seria o homem que matou o Arima Kishou. O Arima então reflete sobre a sua vida e pensa sobre como ele sempre odiou toda essa guerra e tudo aquilo que estava ocorrendo durante todos os seus momentos. E, nos seus últimos pensamentos, são sobre esse sentimento. Ele sempre odiou a si mesmo por ser alguém que só tira das outras pessoas. Ele nunca quis a alcunha de Deus da Morte da CCG, Ceifador Branco ou qualquer outro título fútil que lhe foi dado. Porém, agora, ele foi finalmente capaz de deixar algo para alguém. Para Eto, ele deixou a realização do sonho dela. Para o Kaneki, ele deixou o trono que eles dois esquentaram. E para o futuro da humanidade dos Ghouls, ele deixou a esperança de um mundo melhor. Assim, o Arima morre. E depois de tudo que ele fez, seria ele capaz de viver no mundo que ele e a Eto almejaram? Não, porque ele nem gostaria de viver nesse mundo. Tudo que Arima Kishou queria era paz, e isso ele encontrou finalmente. Afinal, quem mais almejava a morte era o próprio ceifador.
O Arima é um personagem muito interessante por muitos aspectos, e isso aqui pra mim é o que torna ele tão especial e um dos meus personagens favoritos dentro da história. Alguém que é apresentado pro público de maneira impiedosa como um monstro, um cara que faz o que for necessário para cumprir a missão independente do que aconteça, mas que depois você tem toda essa subversão do tema do personagem, quando você descobre que ele também não passava de uma vítima do sistema e ele estava o tempo todo lutando para evitar que outras pessoas fossem vítimas assim como ele foi, torna o personagem do Arima, mesmo que simples, um personagem extremamente complexo e extremamente desenvolvido. Com poucas cenas, poucos diálogos, até alguns planos contemplativos, você desenvolve o Arima de uma maneira absurdamente exemplar. É uma subversão do personagem que acontece, que não é uma subversão súbita. É uma subversão que vai ocorrendo, e quando você compreende os motivos do Arima, se você voltar para ler o mangá e ler esses outros momentos, você compreende que isso sempre esteve ali. Você só não conseguia perceber porque você estava cego assim como os outros personagens. Você não conseguia deixar de ver o Arima como o ceifador da CCG ou coisa do tipo, porque essa era a imagem que ele queria passar para as pessoas ao redor dele, porque ele foi obrigado a fazer isso. E essa é justamente a imagem que ele passa para o público. Justamente a imagem de ser esse cara invencível, esse cara que quer exterminar todos os Ghouls e esse tipo de coisa. Justamente porque esse era o papel que ele deveria desempenhar como uma ferramenta. Mas o Arima não era uma ferramenta, ele era um ser humano. E isso é uma coisa que ninguém além dele conseguia entender. E que ele lutou até o fim para fazer com que as outras pessoas que fossem passar por isso, os outros meio-humanos, não tivessem mais que passar por esse tipo de coisa. Bom, o vídeo foi isso. Eu planejo fazer um vídeo sobre a Eto, como eu falei, e também sobre o Kaneki. Deixei nos comentários o que vocês acham dessa ideia. Diz aí também o que vocês acharam desse vídeo, qual é a sua opinião sobre o Arima, o que você acha sobre toda a jornada dele. E bom, é isso. Até o próximo vídeo. Deixa o like, se inscreve e falou.